Olá, tudo bem? Se você é um dos mais de 13 milhões de diabéticos ou mais de 40 milhões de pré-diabéticos no país, já deve ter ouvido isso em algum momento no consultório. Você terá que viver com essa doença pelo resto da vida. Sim, caso você ou alguém da sua família esteja convivendo com níveis de glicemia elevados, já sabe que pode ter que se acostumar com drogas caras, que podem ter efeitos colaterais, abrir mão dos seus pratos preferidos, refeições sem graça e sem gosto, o olhar preocupado, ao mesmo tempo julgador de seus familiares. Em casos mais avançados, você pode ter que conviver com furar o dedo para medir a sua glicose, levar sempre suas injeções de insulina com você e até mesmo viver preocupado com as complicações do diabetes, como cegueira e ataques cardíacos. Se você se identificou com algo que falei aqui, bom, então hoje eu vim aqui trazer novas informações que podem mudar o jogo e realmente ajudar você a baixar a sua glicemia. Tudo que eu peço é que você mantenha a sua mente aberta, pois o que eu estou prestes a te apresentar é um outro caminho, recentemente descoberto pela ciência, algo que ainda é ignorado pelas cartilhas tradicionais que prometem enfrentar o diabetes, mas que apresentam uma chance real de virar o jogo a seu favor. Falo de um mineral que está em falta na grande maioria dos diabéticos e que pode reduzir o excesso de açúcar no seu sangue de forma natural. E hoje evidências científicas vêm afirmando que essa pode ser a chave para você ter níveis regularizados de glicemia. Você se lembra de antigamente quando você tinha seus exames controlados? Quando você não tomava um susto quando abria seus exames em cada consulta com seu médico? Quando você não tinha que tomar um ou mais remédios para controlar a sua glicemia? Ou quando você não sentia culpa por comer as comidas que você gostava? Pois a partir de hoje você talvez possa voltar a essa realidade. E veja, não estou falando de nenhum medicamento, injeção e picadas no dedo nem nada, mas sim de uma alternativa que, de acordo com evidências, é segura e natural e que ainda pode diminuir os níveis de açúcar no sangue e que inclusive já foi equiparada com muitos remédios consagrados para baixar o açúcar no sangue, como a metformina. Uma alternativa com fortes comprovações científicas de renomadas instituições científicas como o Jornal Internacional de Vitaminas e Pesquisas de Nutrição, o Jornal de Elementos Traços e Experimental em Medicina, o Jornal de Práticas em Psiquiatria e até mesmo a Universidade de Oxford, o que já comprovaram que este mineral é capaz de baixar a sua glicemia, melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar índices de colesterol e triglicerídeos e melhorar a cicatrização de feridas. E em muitos casos também ajuda a aumentar a saciedade, ter menos vontade de comer doces e carboidratos e ainda auxiliar no controle e perda de peso. Já imaginou isso? É isso que você deseja? Pois se você seguir aqui comigo em instantes, eu vou te revelar exatamente qual é o nome desse mineral, como obtê-lo ainda hoje para começar a usar imediatamente, como ele pode ser tão bom quanto ou até melhor que alguns remédios consagrados para o diabetes, e ainda mostrar os estudos que comprovam que ele pode atacar a real raiz da sua glicemia alta. Mas antes de te explicar como eu encontrei esse mineral e como exatamente ele pode derrubar a sua glicemia, gostaria de me apresentar melhor. Meu nome é Dr. Fernandes Creminho, sou farmacêutico, doutorado, professor de cursos de pós-graduação e especialista em suplementação e plantas medicinais. Sou um profissional com mais de 20 anos de atuação e a minha missão de vida é muito clara. Como estudioso e pesquisador, eu sempre busco trazer artigos científicos e buscar substâncias que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que podem trazer uma vida com mais energia, disposição e especialmente livre das mais diversas doenças. E quando estamos falando em saúde do brasileiro, o diabetes tipo 2 é certamente uma das doenças mais preocupantes. Não apenas isso, ela avança em um ritmo alarmante em nosso país. Nos últimos 6 anos, houve um aumento geral de 12% nos casos de diabetes. Isso não é terrível? Alguns cientistas até apontam que estamos vivendo uma verdadeira epidemia de diabetes, como mostra essa reportagem da revista The Lancet. A epidemia de diabetes diz respeito a todos, clamam cientistas em estudo. Mas existe algo ainda mais inquietante por trás disso. Mesmo com a evolução de tratamentos, o número cada vez maior de remédios para diabetes e todas as campanhas de conscientização, os números seguem aumentando. E hoje, a partir do momento que você vê seus índices de glicemia elevados nos exames, os tratamentos tradicionais apresentam apenas um caminho para você remediar essa doença. Você deve conhecer bem como funciona. Você recebe uma cartilha genérica de como deveria começar a se alimentar melhor. Talvez já saia do consultório com a sua primeira prescrição de remédio para controlar o seu diabetes,
Mas assim como qualquer tratamento, essas drogas podem não funcionar para todo mundo. E muitas vezes elas até funcionam no início, mas com o tempo o seu corpo para de responder às medicações. Mesmo tomando todas as pílulas no horário certo, mesmo que tenha cortado todas as comidas que mais gostava. E a cada nova consulta você pode ter que aumentar a dose do seu medicamento ou trocar de remédio. E se o caso piorar, em seguida pode estar com uma indicação para a primeira dose de insulina. Sinceramente, eu não desejo isso para ninguém. Por isso, eu fiz esse vídeo para trazer aqueles estudos científicos que indicam um outro caminho e que apontam uma alternativa 100% natural para você reduzir o excesso de açúcar no seu sangue. Estou falando de um poderoso mineral que está em falta na grande maioria dos diabéticos e que pode ser a chave que faltava para você realmente combater o diabetes. Imagina como a sua vida poderia voltar a ser, sem você sentir o olhar julgador dos seus parentes cada vez que você come um prato fora da sua dieta, vendo que a cada dia você se sente com mais energia e vigor, percebendo que a sua glicemia está baixando ao invés de aumentar. E, claro, diminuir a preocupação de complicações como infarto, cegueira ou até mesmo o famoso pé diabético. É isso que eu desejo para você. Por isso que eu me debrucei sobre dezenas de estudos sobre esse mineral e vim trazer todos eles a você no dia de hoje. Um mineral que é simplesmente ignorado na maioria dos tratamentos tradicionais. Você pode consultar as cartilhas, todas elas falam em se alimentar melhor, cortando os carboidratos e diminuindo a quantidade de gorduras e carnes, se exercitar com mais frequência, tomar seus medicamentos. Claro que algumas dessas ações podem ajudar, mas de qualquer forma não existe nenhuma menção a este mineral. Tudo porque essa ainda é uma informação recente trazida por pesquisas científicas e que ainda é desconhecida pela grande maioria dos médicos formados pelas faculdades de medicina que não abordam em profundidade a ciência dos alimentos e que buscam nos medicamentos a sua única resposta para combater as doenças. O que, na minha opinião, é extremamente equivocado, ainda mais quando temos estudos feitos em homens e mulheres como eu e você, que comprovam que este mineral pode sim diminuir em muito o seu açúcar no sangue e se tornar uma poderosa arma para ajudar você, quem sabe, voltar a ter níveis de glicemia regularizados e futuramente poder se tornar um ex-diabético tipo 2. Veja esse estudo publicado no renomado Jornal Internacional de Vitaminas e Pesquisa de Nutrição com 39 indivíduos diabéticos com média de 73 anos. Durante 3 semanas, eles receberam diariamente doses desse poderoso mineral. E o que podemos dizer é que depois de 3 semanas, os seus exames clínicos eram completamente diferentes. Eles tiveram uma melhora, em média, de 21% da glicemia em jejum. E aqui estou falando na média. Em alguns casos, houve melhoras até mais significativas. Mas não é apenas isso. Eles também viram seus índices de colesterol total baixarem e ainda diminuírem em cerca de 10% os triglicerídeos. Deixa eu repetir aqui para ser bem claro. Com o uso desse mineral, eles baixaram a glicemia em jejum, o colesterol total e ainda os triglicerídeos. E agora eu te pergunto, vocês vêm conseguindo baixar a sua glicemia? Você acha que os tratamentos que usa até agora estão fazendo efeito? Olha, é bem provável que não, mas essa é uma pequena amostra do que este mineral pode fazer pela sua vida. E sabe o porquê ele é tão eficaz para diminuir o açúcar do sangue? Por 2 motivos muito simples. Primeiro, porque hoje já foi provado que este mineral está em falta na grande maioria dos pacientes diabéticos, como mostra esse estudo publicado no Jornal Acadêmico de Educação em Diabetes, que é categórico ao dizer: ao regularizar os níveis desse mineral, é possível sim ajudar significativamente no controle de diabetes e a regularizar a glicose no sangue. E o segundo e principal motivo é que ele atua na raiz do diabetes. E essa raiz tem nome e sobrenome. Estou falando da resistência à insulina. Se você ainda não conhece, deixa eu te explicar rapidamente. Veja, em todas as células do nosso corpo existem receptores do hormônio insulina. A principal função da insulina é carregar o açúcar do sangue para dentro da célula, para transformá-la em energia. Isso funciona como um sistema de chave e fechadura. A insulina é a chave, o receptor, a fechadura. Quando há o encaixe perfeito, o açúcar entra na célula e serve de combustível para virar energia. Mas se você tem constantemente muito açúcar no sangue, o pâncreas precisa produzir muito mais insulina. E esse excesso todo acaba deixando as células do seu corpo com uma resistência à insulina. É como se toda a insulina entupisse as fechaduras das células para a glicose entrar. Daí você já viu,
o açúcar no seu sangue vai se acumulando, acumulando, e o seu pâncreas é convocado a produzir mais insulina para compensar a fechadura entupida. Mas isso só entope mais a fechadura, e você precisa de cada vez mais insulina. Por isso, a melhor resposta talvez não seja o seu corpo seguir produzindo mais insulina, ou até mesmo usando ela de forma sintética. É por isso que a maioria dos tratamentos dominantes, como insulina para diabéticos tipo 2, pode não funcionar para todo mundo. Eles não atuam na real causa do seu diabetes, a sua resistência à insulina, ou entre aspas, a sua fechadura entupida. Portanto, o que você pode fazer é buscar alternativas para complementar os tratamentos existentes. Maneiras diferentes e comprovadas para limpar essa fechadura. Mas é exatamente aí que entra esse poderoso mineral. Ele limpa a fechadura das suas células, aumentando a sensibilidade das células à insulina e, consequentemente, o açúcar no seu sangue. E aqui não sou eu apenas que estou falando isso. Quer ver só? Em um estudo publicado no The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine, foram analisados 29 pessoas pré-diabéticas com alto risco de desenvolver a doença. E após algumas semanas de suplementação deste mineral, os resultados foram impressionantes. Aqueles que o consumiram regularmente diminuíram em cerca de 33% a resistência à insulina comparada ao grupo que não usou o mineral. E ainda viram os seus índices de insulina em jejum serem 23% menores já nos 3 primeiros meses. Em outras palavras, como mostram os estudos, ao suplementar este mineral da forma correta, todos os participantes conseguiram reduzir consideravelmente a sua resistência à insulina, a principal causa dos seus altos níveis de açúcar, e como consequência ainda, baixaram significativamente sua glicemia e insulina em jejum. Portanto, se você é pré-diabético ou diabético, perceba a importância de regularizar os seus níveis desse mineral a partir de agora. Mas esses não são apenas os seus efeitos principais. Eu ainda esqueci de mencionar que ele possui alguns efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais que eu tenho certeza que você irá adorar. Se você tem a glicemia elevada, sabe que ela geralmente vem acompanhada por uma vontade incontrolável por doces ou carboidratos. Mas se você tiver níveis adequados desse mineral no seu corpo, algo impressionante pode acontecer. Como mostra esse estudo do Journal of Psychiatric Practice, em que os indivíduos que usaram este mineral regularizaram o seu apetite e se sentiram cada vez mais saciados e ainda diminuíram aquela fissura incontrolável por carboidratos. Já imaginou você não sentir aquela vontade incontrolável de assaltar a geladeira a todo momento? Ou de que apenas com uma porção menor de comida estar completamente saciado durante horas? Ah, e tem mais uma coisa. É muito comum que pessoas pré-diabéticas e diabéticas estejam acima do peso. E o pior de tudo, por mais que tentem emagrecer, parece que tem aquela gordurinha teimosa que insiste em não ir embora. Se esse é o seu caso, então você vai adorar a conclusão que chegou esse estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com pessoas acima do peso. A evidência disponível mostra que a suplementação gera reduções estatisticamente significativas no peso corporal. Incrível, não? Bom, o resumo disso tudo para você é esse. Evidências sugerem que com níveis adequados desse mineral no seu corpo, você pode baixar a sua glicemia, melhorar a sensibilidade à insulina, ter mais saciedade, ter menos vontade de doces e carboidratos e ainda perder peso com mais facilidade. Claro que precisamos frisar, esses são resultados obtidos nesses estudos específicos e não necessariamente se aplicam a todas as pessoas. E nem estamos falando aqui de um tratamento médico para acabar com o seu diabetes tipo 2. O que estou querendo levantar aqui é um ponto crucial. Existem evidências científicas inegáveis de que esse mineral auxiliou pessoas a baixarem sua resistência à insulina, diminuir o açúcar no sangue, aumentar a saciedade e promover a perda de gordura. Uma alternativa que você ainda não conhecia. Afinal, não estamos falando aqui de nenhum medicamento ou algum tipo de injeção de insulina e seus substitutos. Tudo se trata de algo 100% natural e que não causou nenhum efeito colateral como algumas drogas sintéticas. Quem não conhece mais a fundo o diabetes tipo 2 pode até mesmo achar que é um milagre ou algo assim. Mas é claro que não é o caso aqui. Estamos falando de um mineral que é muito possível que esteja em falta no seu corpo. Mas afinal, qual é esse mineral? Estou falando do cromo, e você talvez fique surpreso, mas ter acesso ao cromo é mais fácil do que você imagina. Mas fica aí o meu alerta, não adianta você sair correndo atrás de qualquer fonte de cromo na internet ou nas farmácias por aí.
Na verdade, fazer isso pode ser muito frustrante. Afinal, para ter a chance de experimentar os efeitos dos estudos que mostrei aqui, não basta ingerir uma pequena quantidade, especialmente você precisa de uma fonte realmente pura de cromo. Caso contrário, você pode estar trocando gato por lebre, ou seja, ingerindo algo que pode não fazer efeito e apenas vai pesar no seu bolso. E veja, quando eu falo que o cromo pode ser um verdadeiro divisor de águas, eu não estou exagerando. Afinal, os dados que trouxe aqui foram frutos de mais de 20 anos de pesquisa. É por isso que depois de ver os artigos científicos e os resultados práticos em homens reais como eu e você, eu sabia que tinha algo valioso em mãos. E como estudioso, pesquisador e alguém que preza pela minha própria saúde e da minha família, sabia que era meu dever levar isso ao maior número de pessoas possíveis. Isso não poderia ficar restrito apenas à esfera acadêmica, ainda mais quando temos provas tão contundentes. Os estudos mostrados aqui demonstraram que é possível sim você baixar a sua glicemia elevada de forma natural e ainda melhorar seus exames de forma geral. Mas aqui existe um porém nessa história toda. Para alcançar os resultados que te mostrei nos estudos, você precisa de um tipo específico de cromo da mais alta qualidade na quantidade correta. E posso afirmar isso com total segurança. Afinal, já sou farmacêutico há mais de 20 anos. E hoje, se você for ver no mercado, existem diversos tipos diferentes de cromo, especialmente concentrações diferentes. Mas para você, eu quero indicar aquele cromo que é o de maior qualidade possível. Por isso, lembre bem desse nome, picolinato de cromo. É esse o cromo na sua forma mais pura e, conforme estudos científicos, é o que melhor será absorvido pelo seu corpo. Afinal, você precisa ter a qualidade certa. Mas não é apenas isso, você também precisa considerar a quantidade de cada suplemento. Afinal, não adianta ter uma grande quantidade de cromo apenas para constar, ainda mais se estamos falando de uma fonte de baixa qualidade. Se você está aqui, acredito que busca o cromo da melhor qualidade na melhor proporção. Se esse for o seu caso, fica aqui o meu alerta. É por isso que você precisa buscar aquele suplemento que possui o verdadeiro picolinato de cromo. E ao buscar no mercado quais os suplementos que apresentavam esse requisito técnico, ter uma fórmula que contém a forma mais pura do cromo, o picolinato de cromo, ter uma proporção adequada em cada pote e ainda possuir outros minerais e vitaminas para potencializar o cromo. Eu encontrei um suplemento que, na minha visão de farmacêutico, passa em todas essas categorias com excelência. Estou falando do Glisense, a sua fonte com a mais pura qualidade e concentração de picolinato de cromo reunido em apenas uma pílula. Bom, e por que o Glisense é diferente de outros suplementos vendidos por aí? É muito simples. O cromo usado no Glisense é comprovadamente um picolinato de cromo da mais alta qualidade. Tudo para permitir que o seu organismo tenha a máxima absorção. Até porque existem muitos laboratórios que fabricam suplementos com os nutrientes em quantidades inferiores. O Glisense traz a concentração ideal do mais puro picolinato de cromo, como você pode ver nesse laudo técnico emitido por empresas certificadas. Veja, a maioria dos fabricantes de suplementos pode até dizer que oferece uma alta concentração de cromo, mas nem tudo o que está contido na fórmula deles é realmente importante. Explico. Imagine que você tem uma cesta de laranjas. Para comer todas essas laranjas, você precisa tirar a casca, o bagaço, cortar, certo? O Glisense é como se fosse a laranja cortadinha, sem casca nem bagaço. Ou seja, o Glisense contém somente o ativo mais puro do picolinato de cromo, sem outros resíduos, sem nada que não importe ao organismo que enfrenta o diabetes. Fantástico, não? Mas tem algo ainda melhor que eu ainda não contei. O Glisense traz outros nutrientes e minerais que podem potencializar ainda mais a atuação no organismo. Ele foi enriquecido com um verdadeiro coquetel de nutrientes e minerais. A vitamina B12 auxilia no metabolismo energético e na visão. O zinco, antioxidante que auxilia contra os radicais livres. O magnésio auxilia no metabolismo de carboidratos e gorduras. A biotina auxilia no metabolismo energético. O cobre, que auxilia o funcionamento do sistema imune. Tudo isso se encontra na pílula do Glisense. Assim, sem ter que pensar ou se preocupar, você poderá levantar da cama todos os dias com o corpo mais nutrido e fortalecido. Bom, pessoal, agora acredito que eu fiz o meu papel aqui. Além de analisar os estudos mais renomados sobre o cromo, eu também apresentei a minha visão como farmacêutico sobre qual seria o cromo de melhor qualidade no mercado e quais os pontos que você deve ficar atento na hora de escolher o seu suplemento. Agora cabe a você decidir. Nesse momento, eu me despeço. Mas deixo com vocês aqui a equipe do vitaminas.com.vc que vai explicar como você pode adquirir o seu Glisense.
Olá, aqui é a Kit Vilas Boas, eu sou gerente de produtos aqui do vitaminas.com.você e hoje estamos com uma oferta especial para que você possa adquirir o seu pote de Glisense, para que você se sinta 100% seguro e à vontade para experimentar os benefícios da suplementação de picolinato de cromo e de todos os nutrientes que estão na pílula do Glisense. Resolvemos oferecer uma condição especial para você. Falo da garantia de satisfação de 30 dias. É como se fosse um test drive, então você não tem nada a perder. Isso significa que você vai receber o seu pote de Glisense em sua casa, vai tomar as pílulas e em poucos dias poderá começar a usufruir dos seus efeitos. Mas se em 30 dias, por qualquer motivo, você não ficar 100% satisfeito com os resultados, peça o reembolso e você pode ter todo o seu valor devolvido. Sim, ou você fica satisfeito com o Glisense ou terá o seu dinheiro 100% de volta. Isso mesmo, você terá 30 dias para testar até a última cápsula do seu pote. E se não funcionar como esperava, basta dar um telefonema ou enviar um e-mail e pedir o seu dinheiro de volta, sem explicações e sem ressentimentos. E podemos oferecer isso por um simples motivo. Nós do vitaminas.com.você acreditamos na nossa fórmula de qualidade. Afinal, estou falando de uma pílula com a matéria-prima premium e que conta com uma proporção muito acima da oferecida no mercado. E se você topar experimentar o Glisense hoje, você pode receber mais alguns presentes gratuitos. Bônus número 1, e-book Glicemia sob controle. Um e-book completo com tudo o que você precisa saber sobre diabetes. Você vai descobrir a maneira correta de monitorar os níveis de glicose, os supernutrientes que auxiliam a diminuir o açúcar no sangue e até mesmo os chás para auxiliar no controle da glicemia. Bônus número 2, e-book 12 receitas anti-diabetes. Aqui você terá um verdadeiro manual com receitas completas e deliciosas para que você possa voltar a comer com prazer, com pratos e receitas que podem contribuir para baixar a sua glicemia elevada. Bônus número 3, cashback de até R$40. Assim que comprar o seu Glisense, você ganha automaticamente até R$40 para gastar durante 30 dias como quiser no nosso site vitaminas.com.você. Lá você encontra suplementos alimentares que podem auxiliar na saúde do cérebro, coração, próstata, potência, visão e muito mais. Então, resumindo, por meio deste vídeo você terá a garantia de satisfação do Glisense, você se surpreende com os resultados ou tem 100% do seu dinheiro de volta. Os 2 livros digitais gratuitos e cashback de até R$40. Agora cabe a você decidir. Mas convenhamos, não tem como esperar mudanças na sua vida se você segue fazendo as mesmas coisas de sempre, certo? E repito, para experimentar este novo caminho, você não precisará correr riscos. Você tem uma garantia de 30 dias que te permite pedir o dinheiro de volta se não sentir nenhum benefício. Enfim, se você quer voltar a ver os seus níveis de açúcar no sangue regularizados, tudo o que você precisa fazer é se mexer e escolher a melhor opção para você. Para adquirir um pote com 60 cápsulas, ideal para um mês de uso, você terá que investir apenas 6 vezes de R$15,09 ou R$86 à vista. Para adquirir 2 potes com 120 cápsulas, ideal para 2 meses de uso, você terá que investir apenas 6 vezes de R$29,12 ou R$166 à vista. Para adquirir 4 potes com 240 cápsulas, ideal para 4 meses de uso, apenas 6 vezes de R$54,74 ou R$312 à vista. E a opção mais vantajosa é adquirir 8 potes com 480 cápsulas, ideal para 8 meses de uso, por apenas 6 vezes de R$102,46 ou R$584 à vista. Assim que selecionar a melhor opção, nós do vitaminas.com.você vamos enviar o Glisense imediatamente para sua casa, onde quer que você more. Até a próxima!